E aí galera, tranquilo com vocês? Professor João para a nossa aula de física, sejam bem-vindos. Nessa aula eu vou falar com vocês sobre os gases ideais ou gases perfeitos. Especificamente eu vou falar de 3 transformações gasosas, tranquilo? Coloquei aqui no quadro algumas escritas para facilitar o nosso entendimento a respeito desse assunto. Vem comigo aqui, transformação gasosa. Transformação isotérmica, lei de Boole-Mariotti. Diz que a pressão 1 vezes o volume 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 com a temperatura 1 igual a temperatura 2. Transformação isométrica, ou lei de Charles, que diz que a pressão 1 sobre a temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre a temperatura 2 com o volume 1 igual ao volume 2. E a transformação isobárica, ou lei de Charles e Gay-Lussac, que diz que o volume 1 sobre a temperatura 1 é igual ao volume 2 sobre a temperatura 2, com a pressão 1 igual à pressão 2. Resumindo, se eu pegar aqui as 3 transformações gasosas que eu tenho, eu vou gerar aqui a lei geral dos gases perfeito, que diz que a pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Tranquilo? E eu coloquei 2 exercícios aqui para a gente fazer. O primeiro exercício diz assim, ó, um gás inicialmente sob temperatura de 27 graus Celsius e pressão atmosférica normal teve seu volume triplicado isobaricamente. Determine a temperatura em que isso aconteceu. Então nós vamos determinar a temperatura. Bom, se ele diz que essa transformação ocorreu, que o volume ele foi triplicado, né, isobaricamente. Quando ele fala essa palavra, pessoal, eu estou aqui, ó. Isobaricamente, numa transformação isobárica, a pressão 1 é igual à pressão 2. Isso quer dizer que eu tenho isso aqui, ó, volume 1 sobre a temperatura 1 é igual ao volume 2 sobre a temperatura 2. Bom, se eu tinha um volume V e ele foi triplicado, então eu tenho um V, ó, um V sobre a temperatura de 27 graus Celsius. Mas nós não podemos colocar aqui a temperatura em Celsius, nós vamos converter sempre para Kelvin, unidade padrão, tranquilo? Então a gente sempre soma com 273. Então 27 graus Celsius somado com 273, nós vamos ter 300 Kelvin, igual a, se foi triplicado o volume, então eu tenho 3V dividido por T2. Então a partir daqui eu tenho que T2, arrumar direitinho aqui, T2 é igual, eu vou cortar aqui V com V, 300 vezes 3 dividido por 1 não vai alterar, então eu tenho uma temperatura de 900 Kelvin. Bom, então se a gente quer a temperatura em Celsius, basta a gente pegar 900 agora, né, e subtrair 273. Então nós achamos aqui uma temperatura em graus Celsius, a temperatura em graus Celsius de 627 Celsius. Tranquilo? E o exemplo 2. Um cilindro coentro móvel contém 24 litros de gás nitrogênio sob a pressão de 15 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Qual será o novo volume do gás a temperatura de 127 graus Celsius e pressão de 30 atm? Nesse caso aqui, nós vamos aplicar a lei geral dos gases perfeitos, já que todos estão variando. Então, nós vamos ter 15, que é a pressão 1, vezes 24, que é o volume 1, dividido pela temperatura 1, que é 27 graus Celsius, somado com 273, nós vamos ter 300 Kelvin. 300 é igual a pressão 2, que é 30 atm, vezes o volume 2 que nós queremos, dividido pela temperatura 2. 127 somado com 273, nós vamos ter 400 Kelvin. Vou simplificar aqui, ó. Então nós vamos ter aqui um volume 2 de 15 vezes 24 vezes 4, vamos ter 1440 dividido por 3 vezes 30, nós temos 90, né? Se a gente dividir 1440 por 90, nós vamos ter 16 litros. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a nossa próxima aula.